A inteligência artificial é um campo de estudo bastante amplo, vem envolvendo cada vez mais disciplinas, as áreas do conhecimento, com o objetivo comum de resolver aqueles problemas práticos do nosso dia a dia, né, André Berenguel? A gente pensa aí na inteligência, no que pode ser aplicada, por exemplo, na saúde, até na comunicação aqui a gente usa bastante, ou no comércio, nas compras, mas a gente vai entender um pouco mais, desmistificar também um pouco mais da inteligência artificial com o professor Paulo César Barreto da Silva, que é do curso de Engenharia de Computação da Unisal. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, uma boa tarde, Sandra, boa tarde, André, é um prazer estar com vocês nessa tarde. A gente, a princípio, pensa mais nessa área de tecnologia, né, da matemática, né, exatamente da área de engenharia quando se pensa em inteligência artificial, mas vai muito além disso, né? Com certeza, Sandra. A inteligência artificial hoje ela está presente em todas as áreas, né? Ela vem como uma tecnologia para agregar, né, nas várias áreas do conhecimento, seja na educação, na área do direito, na saúde. Hoje, a inteligência artificial ela tem sido um grande movimento, né? Não só tecnológico, mas também em aspectos de auxiliar cada vez mais as pessoas, né, a desenvolver suas atividades, principalmente aquelas que exigem, né, uma análise mais profunda de dados ou encontrar padrões, né, e a inteligência artificial, dado a sua natureza, né, de implementação, ela consegue fazer isso com bastante maestria, né, permitindo que o profissional consiga exercer cada vez mais com qualidade o seu trabalho, né? Às vezes assusta a gente, viu? Que nós estamos aqui, às vezes, comentando de um assunto, você pega o celular, né? Já aparece um monte de informações relacionadas ao tema, estamos sendo ouvidos o tempo todo. A impressão que as pessoas têm é exatamente essa, Sandra, que a inteligência artificial ela vem para nos espionar, né? Mas vamos desmistificar a inteligência artificial. Ela, na verdade, é uma tecnologia que existe lá desde a década de 40. É que ela começou a se tornar mais comum alguns anos para cá, principalmente com algoritmos para identificação de padrões, né? Para você ter uma ideia, as pessoas conhecem muito a inteligência artificial como simplesmente o ChatGPT, mas vai muito além disso. Hoje, a área do direito, por exemplo, utiliza bastante a inteligência artificial para fazer uma triagem, por exemplo, né, naquilo que eles recebem como demanda, para encontrar similaridades, né, na área da engenharia, para identificar padrões, né, e isso é algo que auxilia bastante as diversas áreas que nós temos aí. Mas ela não é algo assustador, pelo contrário, né? A gente costuma dizer para os nossos alunos e para as pessoas que trabalham conosco na área da computação, de que a inteligência artificial ela vem para agregar nas diversas áreas do conhecimento. Agora, professor, uma boa tarde. Boa tarde, com relação a isso, é algo, o senhor até falou, né? Vem lá da década de 1940, mas mesmo assim acaba sendo muito novo para a gente, né? E aí em diversas faixas etárias. Com relação a essa questão da inteligência artificial, ela está muito mais próxima do que a gente imagina no sentido do dia a dia e não apenas em implementações para engenharia ou outras áreas do conhecimento? Sim, para você ter uma ideia, né, de como a evolução ela está contínua em termos de inteligência, hoje, por exemplo, o reconhecimento de imagens na área de saúde tem auxiliado bastante, né, profissionais, por exemplo, vamos imaginar, né, que você seja um profissional da ortopedia e precise analisar padrões, por exemplo, de vários resultados, né. Hoje, por exemplo, o médico ortopedista, ele tem ali o know-how dos seus pacientes. Agora, imagine você ter uma base de dados com o know-how de todos os ortopedistas de uma região, né, compartilhando ali informações, isso populando uma base de conhecimento. Isso certamente vai agregar e vai facilitar bastante o trabalho desse ortopedista quando ele é auxiliado por uma ferramenta que consegue encontrar padrões, identificar características naquela decisão. Isso é algo muito interessante. E não é uma substituição, né? Porque existe o receio. Vamos ser substituídos por essas tecnologias, né? Já vimos até exemplos da própria comunicação, viu, professor? De pessoas fazendo a notícia ou relatando a notícia. Confesso que sem emoção, né? Sem esse detalhamento. Não tem aquele lado humano, né? Exato, né? Conseguem mandar o recado, mas não ter essa proximidade, né, que a gente tem com os nossos ouvintes.
Sim, exatamente. Por exemplo, na área do direito, por exemplo, recentemente eu até participei de um evento, de uma mesa redonda, em que o profissional ele chegou a comentar, né, de que ele tinha receio se as decisões passariam a ser tomadas por uma máquina ou se de fato ainda teria que ter o advogado, né? E eu disse para ele: você pode ficar tranquilo, porque na verdade a ideia não é substituir as pessoas, mas como eu disse na minha fala há pouco, né? É complementar, é tornar mais fácil o trabalho dessas pessoas, auxiliando elas, né? Para que cada vez mais elas possam ter mais autonomia naquilo que ela exerce, naquela tarefa, naquele trabalho da sua profissão. E tivemos um exemplo recente, né? A implantação de um chip no cérebro humano é polêmico, mas vem aí com esse auxílio também na área da saúde, tentando ajudar nos comandos da mente, principalmente para aqueles que têm algum grau de dificuldade por motivos de doença, enfim, né? Sim, e essa matéria, inclusive, Sandro, foi uma matéria que muitas pessoas imaginaram que a inteligência artificial seria algo evasivo, queria dominar a vida das pessoas, mas não. A ideia por trás disso, né, é que a gente tenha a oportunidade, né, de poder agregar novas funcionalidades, novas atividades, novos benefícios, né? Isso é uma área que ainda está em constante evolução, e é natural que no primeiro momento as pessoas se assustem um pouco, né? Como toda novidade, ela sempre traz consigo muitas dúvidas, né? Uhum. E no campo de estudos e dentro da universidade, né? Como é que isso está sendo discutido também, né? Implementado dentro das disciplinas? Atualmente, a maioria das áreas, né, principalmente que envolvem a programação de computadores, ela tem se beneficiado bastante, né, dessas novas tendências de criação de software, principalmente para a construção de ferramentas cada vez mais inteligentes, que tenham uma certa autonomia, que sejam construídas, né, e venham, né, a agregar cada vez mais, né, benefícios que vão acelerar, por exemplo, a produção de um software, ou que vão, por exemplo, né, ajudar ele a identificar futuros problemas que aquilo poderia ter numa implementação prática. Então, é interessante a gente falar, porque muitos dos nossos alunos que acabam, né, iniciando nessa área pensam que é somente a programação de ferramentas, como, por exemplo, autoatendimento, para identificação de imagens, mas vai muito além disso. Né, vai, por exemplo, na definição, por exemplo, de ferramentas que conseguem, né, automaticamente identificar padrões do usuário, né, e se adaptar, né, permitindo que a pessoa possa ter uma experiência, né, com o equipamento, com o software, muito mais fácil, muito mais simples, muito mais intuitiva, né? Uhum. Professor, a gente, até com relação a essa questão, até isso ainda é uma ponta do iceberg, a gente pode considerar assim. Há muito que aprender com relação à inteligência artificial, ela vai se aperfeiçoando a cada ano, vão se descobrindo novas tecnologias dentro dessa própria inteligência, vai se aperfeiçoando. Como que vai ser isso? Olha, a tendência que nós temos é que ela se popularize, né? Hoje, nós estamos chegando no momento da inteligência artificial que já foram desenvolvidas muitas funcionalidades, né? Então, como toda tecnologia, o que a gente deve, pelo menos na minha percepção, é que tem agora uma estabilização para que ela se torne popular, né? Muitas pessoas estão estudando novas linguagens, né? Como linguagens de programação que já têm, né, suporte para a inteligência artificial. Eu posso citar o Python, por exemplo, que é uma linguagem que muitas pessoas que estão estudando a inteligência artificial têm buscado. Eu vejo nesse momento uma estabilização para que as pessoas possam agora, né, utilizar tudo que já foi desenvolvido, tudo aquilo que já foi construído, né, ela se popularize, né, ela se consolide, né, para poder buscar o próximo passo, que é o que muitas pessoas costumam falar, né, que é dar uma autonomia maior para esses algoritmos. Hoje, ainda existe muito da inteligência artificial que, na verdade, é reconhecimento de padrões. Ele reage a uma programação, ele reage, né, a um algoritmo de treinamento que é dado para ele, né, e ele repete isso, né? E o que a gente está vendo é que daqui por diante começa a se surgir inteligências artificiais que começam a ganhar uma autonomia. Ela reconhece o padrão, ela aprende sozinha e ela melhora aquilo que ela aprendeu.
E isso impacta, é claro, na comunicação, né, no comportamento humano. Sim. Você falou do direito e até também no regramento disso, né? Até que ponto Sim. pode ser utilizada. Sim, existe dentro, né, como toda a área do conhecimento, existem limites éticos e até limites técnicos, né, que a gente pode chegar. E, como eu disse no início, né, a inteligência artificial ela vem para agregar. Então, nas diversas áreas do estudo dela, são trabalhadas principalmente as questões de até onde é oportuno, por exemplo, você dar autonomia para um algoritmo, né? Vamos imaginar, por exemplo, na internet das coisas. As pessoas agora estão colocando vários gadgets dentro de casa, que controlam a iluminação, que fazem limpeza, que controlam a segurança, e alguns deles têm algoritmos de IA embutidos, né? Mas ainda assim são limitados, não tem uma autonomia completa, por exemplo, porque existe ainda, como vocês mesmos disseram, né, ainda uma insegurança por trás, né, de tudo isso, até que ela se consolide. E como toda nova tecnologia, isso leva um tempo para amadurecer, né, ainda é algo que desperta um pouco de curiosidade para as pessoas e, ao mesmo tempo, receio, né? Mas mostra que temos muito ainda a aprender, né? E se beneficiar com certeza dela. Professor Paulo, muito obrigada pela participação, por nos ajudar a trazer um pouco mais de entendimento para os nossos ouvintes. Gratidão, André, gratidão, Sandra. É sempre muito bom para nós quando nós temos o espaço, né, de podermos ter uma conversa, né, tão legal como esta, falando sobre tecnologia. Muito obrigado e fico à disposição sempre que precisarem. Até uma próxima, então, professor Paulo César Barreto da Silva, que é do curso de Engenharia de Computação do Unisal. 3h27 agora.